Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí no capítulo de número 8 de Atos. Está com ela aberta? Porque nós vamos meditar um pouco mais aqui no capítulo 8. O capítulo 8 ele é especial e eu tenho gastado um bom tempo aqui, porque ele conta um momento muito difícil que a igreja em Jerusalém está passando. Você já sabe porque nós temos que estar acompanhando. No capítulo 8, a palavra perseguição entra na igreja. Isto é, a partir desse momento, parece que perseguição e cristão piedoso, não qualquer cristão, mas o cristão piedoso, está atrelado à palavra perseguição. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. É a palavra. Às vezes essa perseguição ela é assim, assim de uma maneira assim sorrateira. Às vezes é de uma maneira espiritual, tensa, que você não sabe de onde vem. E a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados e potestades, não é contra carne nem sangue, mas ela está lá. E você vai se sabendo que há algo sendo travado para que você não tenha paz, você não tenha alegria, você não tenha expectativa. E de uma maneira muito forte, aqui em Atos capítulo 8, a igreja entrou. E mais do que isso, todos os irmãos foram dispersos. A igreja em Jerusalém acaba. Isto é reduzida aos discípulos, isto é, aos 12 apóstolos, porque eles resolveram permanecer em Jerusalém. Parece que os apóstolos não estavam entendendo a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Os apóstolos não estavam lá. Semana passada, nós falamos exatamente sobre isso. Como ainda os apóstolos estavam, de certa forma, com uma viseira, né? Como se coloca em animais que puxam carroça, você bota aquelas para que o animal não se assuste, ele só olha para um rumo, para um lado, né? Então os apóstolos também estavam assim. Os apóstolos eles estavam achando que o evangelho era só para o judeu. Na cabeça dos apóstolos era proibido, e era para a cultura judaica, isso entrou no coração dos apóstolos, da mente dos apóstolos, que é proibido a um judeu aproximar-se, ou chegar a outro e considerar o outro normal, alguém merecedor do amor e da graça de Deus. Nós vimos isso na semana passada. Você pode ver, se você não achar no Facebook, você pode entrar lá no YouTube. Enfim, Atos fala disso. E quando parecia que a igreja está arrebentada, perdida em perseguição, é exatamente nesse momento em que surgem personagens maravilhosos, movidos pelo Espírito Santo, para fazer cumprir os propósitos de Deus. Hoje, eu gostaria muito de falar sobre esse rapaz aqui chamado Filipe, um dos 7 dos diáconos eleitos para resolver o problema lá, né, na cidade de Jerusalém, das mulheres que estavam sendo esquecidas da distribuição das cestas básicas, da alimentação. E aí Filipe é um daqueles homens cheios do Espírito Santo, eu diria um dos diáconos primeiros. E aí diz o versículo 4 do capítulo 8, tá aí? Entrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, quando você pensa, perseguição, a igreja acabou, o Filipe pensou, rapaz, eu vou para onde Jesus foi. E ele vai para Samaria, e lá ele começa a pregar. E aí o que acontece? Multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia. Pregava fácil, todo mundo entendia. Olha, às vezes, quando eu vou pregar em certos lugares, eu até digo assim, puxa, o ambiente, o lugar, parece que foi regado por oração, sei lá, fácil de pregar, fácil, tranquilo. Às vezes eu vou pregar em certos lugares e eu digo, nossa, tenso, difícil. E aí eu não sei se sou eu ou se é o lugar, o momento. Aqui diz que Filipe foi para Samaria, um lugar onde judeu não queria ir, porque judeu e samaritano não se dão.
Mas quando Filipe chega lá, começa a falar de Jesus, começa a anunciar a salvação, diz o texto, as multidões, versículo 6, você está aí com a Bíblia aberta? As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. O apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz que a pregação dele não consistiu apenas em demonstração de sabedoria. Não apenas, a pregação não foi apenas de blá blá blá, de palavras. Mas Paulo diz que a pregação dele foi principalmente em demonstração de poder. Demonstração de poder. Para quê? Para que a fé deles, daqueles que estavam ouvindo, da igreja que estava brotando, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Uau! Que palavra! Porque se cumpre aqui em Filipe. Filipe pregava, mas coisas, sinais, maravilhas aconteciam também. Comprovando, corroborando com a pregação. Versículo 7 diz algumas coisas que aconteciam. Diz lá, gente endemoniada, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Um escândalo. Né? Muitos paralíticos e coxos foram curados. Quem diz que os milagres só aconteciam na época dos apóstolos, só com os apóstolos, aqui equivoca-se, porque Filipe aqui não é um apóstolo, Filipe aqui é o diácono. Porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. E diz o versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Oh, que coisa fantástica! Quando as pessoas poderiam estar murmurando, reclamando, porque enfim foram expulsas das suas casas por causa do evangelho, com medo de pregar o evangelho, porque estão sendo ameaçados ou estão sendo perseguidos, o Filipe entende que aquilo é uma grande oportunidade. E ele sai falando. E o que ele faz? Ele leva alegria para a igreja, ou melhor, para a cidade de Samaria. Preste bem atenção. Quando você envia missionário, quando você sai no projeto para pregar o evangelho, quando você vai para algum lugar, quando você, pastor, vai abrir uma igreja, ou quando você, presbítero, missionário, enfim, quando você vai abrir um campo, você tem que pensar, eu estou indo para anunciar Jesus, para fazer coisas grandes novas, e eu quero ouvir e ver alegria. O evangelho é para trazer alegria, paz, esperança. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, uma cidade que estava triste, agora ela tem alegria. Alegria. Essa é uma marca do cristão. E essa é uma marca de quem se encontra com o Senhor Jesus, não é? Outrora eu era assim, mas agora Jesus veio e mudou a minha história, a minha vida. Aí a cidade começa a mudar. A cidade de Samaria começa a mudar, começa agora a ter alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. Uau! Assim é Filipe. Filipe, ele é tão fantástico que a notícia do que estava acontecendo em Samaria chegou a Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Os apóstolos, os sacrossantos, os detentores da verdade. Aqueles que deveriam primeiramente ir, ficaram. Os mais preparados estão em Jerusalém, parados, porque a igreja acabou. E a igreja está sob perseguição, então eles estão acuados. Mas Filipe está lá. E de repente chega a notícia. Olha aí o versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Olha que coisa interessante.
A alegria está tomando conta de Samaria. Então, o pessoal em Jerusalém, os apóstolos ficaram sabendo, ué, o que está acontecendo lá? E aí mandaram Pedro e João para averiguar. Por quê? Porque na cabeça do judeu normal, o samaritano não merece. O samaritano não merece. Aos samaritanos? Ô, raça ruim! Aí eles mandam Pedro e João para observar, para ver o que se Filipe estava pregando direito. Eu acho. Aí vem no versículo 15, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, eu acho, por uma razão. Para que testemunhassem claramente para os apóstolos, para que os apóstolos que tinham a autoridade, a responsabilidade e que davam o aval. Aliás, a Bíblia diz que nossa fé, a igreja, ela é construída em cima dos profetas e dos apóstolos. Nós somos edificados por eles. Então os apóstolos saem de Jerusalém e vão até lá, eu diria, muito desconfiados para saber o que era aquilo. E aí, o Espírito Santo desce, diz o texto aqui, ó, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam eles o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão aqui não é Pedro, é um cara que estava lá, que era mágico, né? Vendo Simão que ao fato de imporem os apóstolos as mãos, lhes era concedido o Espírito Santo, ele chegou para Pedro e João, quanto? Que negócio é esse? Me ensina o truque. Eu também quero. Olha o versículo 19. O cara se fez de crente, o cara se fez de convertido e agora ele acha que ele pode negociar, que aquilo é uma manifestação teatral. Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O cara quer ser a mesma coisa que Pedro. Você lembra que há alguns capítulos atrás a gente falou sobre falsa espiritualidade? Que era Ananias e Safira querendo ser que nem José, cujo nome chamado pelos discípulos de Barnabé. Você lembra que Ananias e Safira queriam ser reconhecidos, queriam ser cheios do Espírito Santo, lembra disso? A pseudo-espírito. Olha ela se manifestando novamente aqui. Um cara na igreja que aderiu, que viu aquele movimento feito por Filipe, ele aderiu. E agora ele achava que ele podia, vendo o que Pedro e João estão fazendo, ele quer comprar aquilo, ele acha que aquilo é um poder espiritual sobre as outras pessoas. É gente que quer ter autoridade do toque. Ah, vem aqui que eu vou te tocar, e ao tocar você vai cair pelo poder, ou então vai ser toque por aquilo, toca aquilo outro. É gente que gosta desse negócio e acha que isso é um negócio. E ele ficou tão maravilhado com o que estava acontecendo que ofereceu dinheiro para que ele pudesse impor as mãos e as pessoas recebam o Espírito Santo. Quer dizer, talvez uma mágica, né? Pedro, o mesmo que repreendeu Ananias e Safira. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Uau! Versículo 21, a palavra de Pedro continua doída. Ele diz: não tens, meu xará Simão, parte nem sorte nesse ministério.
porque o teu coração não é reto diante de Deus. É gente que quer aparecer, mas não quer pagar o preço de viver com o Senhor Jesus. É gente que quer, como se diz, receber os louros, mas não está disposto a ouvir e depender da voz do Senhor e Salvador, e obedecê-lo e servi-lo. O dom de Deus é uma bênção gratuita e é soberana do Senhor. É Ele que concede os dons a cada um de nós. Não compete dizer a mim se os meus dons são os que eu queria ou não, mas são os que eu recebi. Compete a mim e a você a pegar aquilo que Deus nos dá e a gente fazer daquilo que o Senhor nos dá o melhor possível. Por isso que Paulo diz, olha, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Quer dizer, quem tem o dom de ensino, passa esse dom no esmeril e deixa ele afiado, né? Faça o melhor possível, cresça no desenvolvimento dos seus dons. Mas você não consegue os dons nem por dinheiro. Não. Você acha que com isso conquista? Ah, mas eu fui tão bonzinho, Deus tem que me dar isso. Deus tem que dar? Não tem, filhinho. Você tem que ser fiel no pouco, ou melhor, naquilo que Deus te dá. Por isso que Pedro olhou para o cara e disse, teu coração não é reto diante de Deus. Você lembra da frase que ele falou para Ananias e Safira? Ele diz, por que é que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Impressionante, é gente que está na igreja, é gente que aparentemente parece que quer coisas que são honestas, justas, mas são movidos ou por ganância, ou porque o inimigo enche a mente e o coração, de tal maneira que a gente é movido a fazer a obra de Deus, não porque a gente se abre para Ele e diz, Senhor, faz de mim o que Tu queres, enche meu coração, muda a minha história. Ô Senhor, eu quero estar no vento, sopra Teu sopro sobre mim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Não! Teu coração não é reto diante de Deus. Para aqueles que o coração não é reto diante de Deus, qual é a palavra? Versículo 22. Arrepende-te. É isso que Pedro diz para ele. Arrepende-te. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Suplica, se humilha, não é? Chora. Conversa com o Senhor. Teu coração não é reto. Amados, eu fico pensando, pensa comigo naquele salmo. Quando Davi diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Algum caminho mau. Pega meu coração e endireita, Senhor. Vê se há alguma coisa, Senhor. Vê se há alguma coisa. Vai limpando a minha vida, Senhor. Olha o 51 que diz, Salmo 51, compadece-te de mim segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 7 diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Cria em mim, versículo 10, 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como vai o meu e o seu coração diante do Senhor? Aquele Simão, ao contrário do Filipe ativo, Filipe pronto, Filipe rompendo os grilhões, vai para Samaria, ao contrário de Filipe.
Quando ele vê o que Pedro está fazendo, o cara quer pagar, quer dinheiro. Com dinheiro ele acha que vai conseguir a dádiva, o dom do Espírito para aparecer, para ser mais famoso. O grande problema hoje nas nossas igrejas é gente que quer ser famosa. E por causa da fama o pessoal se briga. Em vez de perguntar, Senhor, onde sopra o teu sopro? Onde sopra o teu espírito? Porque o cristão deveria viver simplesmente para ouvir a voz de Deus e obedecê-la. O Simão não. O Simão, o coração dele não está reto. Ele está confundindo as coisas. Tem tanta gente que confunde, né? Tem tanta coisa que gente que acha que Jesus é como aquele gênio da mágica, da lâmpada, né? Em que esfrega, e a esfregação do crente é assim, ó Senhor Deus. Aí você ora, Senhor, vai lá, chora um pouquinho, faz um jejum, e aí você esfrega, Deus, vem ao meu encontro, me socorre. E aí o gênio da lâmpada, ó Jesus, qual é o problema? Ah, Senhor, abençoa minha casa, minha mãe, minha filha, meu filho. Abençoa isso. Aí depois que o gênio da lâmpada, misericordiosamente, no caso, faz alguma coisa, a gente diz assim, volta para a lâmpada, porque agora eu dou conta. Então não é o Senhor Jesus. E tem gente que confunde. Tem gente que não quer obedecer. Tem gente que não quer servir. Tem gente que gosta de Jesus, mas quem manda na sua vida não é Jesus. Quem manda é o dinheiro. Tem muito crente que quem manda é o dinheiro. Quem manda na sua vida, às vezes de ser a palavra, o verbo, quem manda, não, são as circunstâncias. Tem tanta coisa que a gente coloca em primeiro lugar. A gente deixa Jesus de lado, né? Tem tanta coisa que nós corremos o risco de colocar no lugar de Jesus. Tanta coisa, tanta coisa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas pensa comigo, quantas coisas eu coloco na frente? Né? Olha, com pequenas coisas. Às vezes a gente assiste mais televisão, ou trabalha mais do que medita na palavra, ou nem hora de manhã, nem à tarde, nem à noite, nem busca o Senhor. Quantas vezes as coisas nós perdemos. E é sempre bom a gente ficar perguntando, meu coração é reto? O Simão não era reto. E aí diz Pedro, arrepende depois da tua maldade, roga ao Senhor. Talvez, eu acho interessante a palavra talvez de Pedro. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Por que Pedro botou talvez? Está falando para o cara se arrepender e rogar. Acho que Pedro colocou o talvez, irmãos, porque tem gente que se arrepende da boca para fora. Sabe? Tem gente que, eu me arrependo, se arrepende porque relevou uma multa. Sabe aquele negócio? Você vai dirigindo, aí leva uma multa, porque você fez besteira. Aí o guarda vem, não, eu estou arrependido, eu não vou fazer mais. Aí depois, o guarda vai embora, você faz. É um arrependimento. Entende? Tem gente, e nos profetas menores tem um texto muito interessante, porque o pessoal se converte, mas a conversão, o voltar para Deus, Senhor vem, reina sobre nós, mas é uma conversão assim, não dura o amanhecer, sabe aquele negócio? Fulano aceitou Jesus, não dura meia hora, sabe? Não dura assim um tempinho. É gente que quer servir a Deus e servir o mundo. É um pé na igreja, um pé no mundo. É o famoso crente Raimundo, né? Então, quer dizer, tá lá e tá cá, tá lá. Agora não, agora é para valer. Mas você fica, será que é para valer?
Eu acho que Pedro botou exatamente isso. Talvez te seja perdoado. O intento do coração. Creio que Pedro está dizendo, é para valer, cara, porque o teu arrependimento e o teu coração não é reto ao Senhor. Pois vejo, versículo 23, o dom de discernimento que Pedro tinha é fantástico. Vejo que estás em fel de amargura. O cara se congregava, o cara se dizia da igreja, o cara mudou a sua prática de mágicas, não sei o que lá, o cara aderiu, mas Pedro está dizendo, você está em fel de amargura. Fel é amargo, fel de amargura deve ser uma amargura amarga, né? Como é que pode? Quer dizer, você está num laço de iniquidade. Você vai sair disso, você vai entender o Evangelho, você vai entregar teu coração a Jesus e vai dizer, Senhor, reina sobre minha vida para valer. Então é isso. Respondeu, porém, Simão, lhes pediu. Acho engraçado isso. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Aqui há um vazio. Pedro diz para o cara, arrepende-te e roga. Vai lá e conversa com o pai. O que o cara fala? O cara não está entendendo, gente. O cara diz assim para Pedro, roga vocês por mim para que essa palavra dura que vocês disseram contra a minha vida, essa maldição, ele está pensando que é maldição. Não aconteça comigo. Mas aqui há um silêncio. Lucas não registra nada. Se Pedro orou por eles ou não. Acho que não orou. Isto é, acho que não rogou. Por quê? Ora, é simples. Eu não posso pedir perdão por você. Nem você pode pedir perdão por mim. Eu posso pedir perdão a você quando eu fizer algo contra você, tá certo? E vice-versa. Mas eu não posso pedir perdão por você assim. Não sei nem se você está arrependido. Acho que é isso. Silêncio. Entre o versículo 24 e o versículo 25, silêncio. E também esse personagem Simão dá uma sumida. No versículo 25, eles quem? Pedro e João, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Isto aqui é fantástico. Por quê? Jerusalém aqui, Samaria aqui. Entre Jerusalém e Samaria, muitas aldeias. Tá? Filipe prega o evangelho aqui. Aqui tem alegria. Pedro e João, sai daqui, vai direto para lá. E viram a graça de Deus, e viram que o Espírito Santo de Deus é sobre todo aquele que crê, para todo aquele que crê. Deus está rompendo isso nos apóstolos. Diz o versículo 25, quando eles voltam agora de Samaria para Jerusalém, eles não vêm direto, eles vêm parando, aleluia, eles vêm parando em cada aldeia e pregando, e isso é fantástico, porque eles foram com uma visão e voltam com outra visão. Eles foram pensando uma coisa, vamos lá ver o que esse cara está fazendo. E eles voltam fazendo o que o cara está fazendo. Eles voltam dizendo, esse Jesus é muito maior do que nós estamos pensando. O nosso Deus está interessado em muito mais do que nós, não é só para os judeus, está pensando também nos samaritanos. Que coisa fantástica. Eles voltam. Pois bem, voltemos ao personagem principal desta noite, que é Filipe.
Filipe, então, está pregando o evangelho em Samaria, e aí vem os dois para fazer uma certa pesquisa de campo. Filipe está lá. Filipe está lá. Multidões estão se convertendo e estão se alegrando. Que igreja maravilhosa está surgindo em Samaria. E aí o Filipe se torna um cara fantástico de novo. Olha o versículo 26. Olha o versículo 26, irmãos. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Gente, olha esse homem, Filipe, diácono, cheio do Espírito Santo. Eu conheço alguns pastores e líderes e gente muito boa que tem o dom, dado pelo Senhor, obviamente, de ser missionários abridores de igreja. Eles são abridores de trabalho. Eles vão, conversam, evangelizam e pessoas vão se convertendo. Eles têm o dom de abrir. Só que quando a igreja está estabelecida, já tem um grupo, eles precisam ir para outro lugar para pregar o evangelho, para abrir novas igrejas. O dom deles é evangelista, abridores. Eles não têm o dom pastoral. Eu conheci alguns que eles pensam, que caíram na cilada de assim: ah, pastor, agora que eu já estou ruendo, que eu ruí o osso, agora que está na hora de comer o filé, eu vou ter que ir embora? Eu vou embora para onde? Vou começar tudo de novo. É isso, irmão. Deus te chamou para começar tudo de novo. Porque esse foi o dom que Deus te deu. Entende? Eu conheci alguns que quando chegava na hora de sair e ir à frente, como Paulo, desbravador, eles queriam ficar. E aí sabe o que acontecia? A igreja sofria, a igreja gemia. Se brincar, a igreja retrocedia. A igreja estava emancipa, mas ele não quer largar, ele não quer ir desenvolver o dom que Deus deu para ele. Ele fica, porque afinal de contas. E nesse ficar, a igreja regride. E em vez dele sair com alegria, ele sai com tristeza. Porque a igreja agora volta a ser campo. É impressionante. O Filipe, ele está lá no avivamento em Samaria, multidões, uma alegria, milagres, enfim, coisas estranhas. De repente, um anjo, um mensageiro, chega para ele e diz assim: ô Filipe, vai para a Banda do Sul, o sul de Jerusalém é deserto. Vai ali para o lado do Negev, como quem vai caminhando para o Egito. Desce para lá está deserto. Lá é deserto. E você vai para lá, vai para lá. E o Filipe foi. Porque o anjo não disse o que ele ia fazer lá. O anjo só disse: vai para lá. Ele podia ter pensado: uau, eu ruí o osso, ninguém queria vir para Samaria. Agora que eu vim para Samaria está uma beleza, eu vou deixar isso aqui e vou para outro lugar. Ele nem pensou isso, gente. Isso é uma coisa que eu é que estou fazendo aqui. Ninguém não pensou isso. Diz o texto aqui, ó: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Pronto. A voz. Em João capítulo 3 diz: o vento sopra onde quer. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Uau!
Esta é uma grande marca de quem tem Jesus. Qual é a marca de quem tem Jesus? Ouve o vento. Vento é o Espírito Santo. Ruá. Pneu. Ouve o Espírito, ouve a voz. E nem questiona, levanta e anda. O Espírito sopra e vai no vento. Onde o Senhor quer te levar e o que Deus quer fazer com você, vai no vento. Filipe está vivenciando João 3. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Em outras palavras, quem manda na sua vida? É você? Quem manda na sua vida? É você? Ou é o vento, o sopro da palavra? Felipe nem discute. Ele não negocia o bem-estar de Samaria numa grande igreja com alegria. Ele não negocia em estar antenado, ligadíssimo na voz do Espírito. E o pior, nem sempre o Espírito Santo conta para nós o que é que ele vai fazer. Não conta não. Há 3 anos atrás eu estava pastoreando a igreja congregacional de Nilópolis e eu entendi perfeitamente que eu tinha que sair da igreja. Que o meu tempo na igreja de Nilópolis tinha acabado. Eu comuniquei isso à igreja. O problema é que eu sabia que eu tinha que sair, mas eu não tinha nada de Deus para onde eu deveria ir. Eu só tinha sai. Eu não tinha para onde. Nem o deserto da Gaza, eu não tinha nada. Eu só tinha sai. Eu comuniquei aos irmãos da igreja. Alguns choraram, outros alegraram. E eu fiquei esperando. Até que o vento soprou e eu vim morar em Colombo, aqui no sul, onde nós estamos dando os primeiros passos com a missão Projeto Zero. Também fui morar em Colombo, que eu nem conhecia. E lá ficamos 3 anos. E agora o vento sopra e vai abrindo outras portas. Hoje eu estou aqui em São Francisco do Sul. E é bem provável que até o final do ano nós estejamos morando, em definitivo, aqui, com o propósito de abrir a Igreja Evangélica Congregacional, reabrir um lugar de acampamento e o nosso seminário, o Instituto Missionário Projeto Zero, que daqui a 2 anos estará aberto para formação de missionários, obreiros aqui no Sul, a princípio, a partir do Sul para o mundo inteiro. Esse é o sonho. O vento sopra. Mas vai soprar até onde? Nem sei para onde ele vai levar tanto. O Filipe nem discutiu. Foi embora para lá. Olha o versículo 27 do capítulo 8. Eis que um etíope, ele estava com multidões, um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o cara é da alta, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, um cara temente, o cara sai lá da África, lá da Etiópia, e sobe e vai a Jerusalém para cultuar. Quando ele está voltando, diz o texto aqui, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Aqui, ele está lendo lá Isaías 53, está lá lendo lá no carro, voltando de Jerusalém. E o Filipe, que estava lá com uma multidão, agora ele está sozinho no deserto e não tem ninguém. Meu filho, se fosse eu ficava perguntando: Senhor, você me trouxe para o lugar certo? Eu não errei o endereço, não? É aqui? O que eu estou fazendo aqui? Senhor, lá tinha muita gente para pregar, tinha tanta coisa para fazer lá em Samaria, e agora o Senhor me traz aqui para esse deserto, estou aqui contando mosca, não sei nem se tem mosca lá, estou aqui contando pedra, não estou aqui tropeçando em areia. Aí de repente ele vê aquela muvuca, vem um carro, ele olha para o carro passa por ele e nem para.
Se fosse eu, talvez dissesse: se é da vontade de Deus que eu fale com esse homem, o carro vai parar aqui e então eu falarei para ele. Tem gente que só quer fazer a vontade de Deus e fala isso assim: se todas as portas estiverem abertas, e se a porta não estiver aberta e Deus mandar você meter o pé nela? Como é que fica? Pois bem, olha só o que diz o texto. Olha lá. Então, versículo 29, o carro não parou. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Versículo 30, para acompanhar, Filipe corre. Então, correndo, Filipe... É bom ter um bom preparo físico. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: tá entendendo? Compreendes o que vens lendo? Você imagina a cena. O cara está lá no carro dele, puxado seja lá por quem, e ele começa a correr do lado. Ouve que o cara está lendo Isaías, quer dizer, o cara vinha lendo em voz alta e foi levando, Isaías 53. Está lendo em voz alta. Está entendendo? Aí ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Aí o Filipe: eu explico, eu estou aqui. Aí ele sobe. Aí o Filipe subiu no carro e sentou-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, Isaías 53, na sua humilhação lhe negavam justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Começou a falar de Jesus, começou a pregar de Jesus, começou a ensinar de Jesus. E o carro está andando, e está andando. E ele está falando do que Jesus fez, do que ensinou, do que ele falava, papapá. Chegou a um determinado lugar, seguindo eles caminho fora. Versículo 36. Chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água. Preste bem atenção, porque isso nunca mais se repete. Mandou parar o carro, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco, você lembra? O cara lá, etíope, chefe. É esse etíope, eunuco, que vai levar o evangelho primeiro para a Etiópia. E quem prega o evangelho para esse homem? Filipe. E o que Filipe fazia? Filipe estava disposto. Ele sai de Samaria achando que não ia ter nada e encontra um único homem. Mas esse único homem vai mudar a história do país da Etiópia, daquela época. Quando Filipe acaba de batizá-lo, isso nunca mais repetiu. Pelo menos não há nenhum registro na Bíblia. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, a mesma alegria
que você vê lá na cidade de Samaria. Aquela cidade, quando recebe Filipe e recebe a Jesus, cheia de alegria ficou. Agora, o eunuco, explicado da palavra, é batizado. O Filipe desaparece, é abduzido, desaparece. Parece meio Guerra nas Estrelas. Some e aparece lá no outro lugar. Acho que foi daqui que eles tiraram essa ideia lá para a Jornada nas Estrelas. E ele vai com júbilo para a Etiópia, para agora falar que ele encontrou o Messias, Jesus. E Filipe, diz o texto, Filipe que desapareceu ali do deserto, que devia talvez pensando, como é que eu vou voltar para casa nesse deserto? Deus colocou para ele um transporte especial. Oh, como Deus é maravilhoso. Deus cuida daqueles que ouvem a sua voz. E aí, Filipe foi se achar na cidade de Azoto. E passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. E aí em Cesareia ele vai estabelecer, vai casar e vai ter filhas, e essas filhas são profetisas. Mas isso a gente vai ver lá na frente, vai chegar lá neles. Espero que cheguemos lá e cheguemos juntos. Oh, meus amados, tudo isso eu estou falando de Filipe para dizer que eis um cara para a gente imitar. Primeiro, mente aberta. Segundo, ouvido aberto para ouvir a voz do vento, a voz do Espírito Santo de Deus. Terceiro, disposição imediata. Não dá para você escolher entre aquilo que a gente pensa que é benesses da vida ou do ministério, com aquilo que o Espírito sopra dizendo, vai fazer o que eu estou mandando. Esse homem tem disposição. Mente aberta, ouvido aberto, coração e vontade disposta para fazer. Outra coisa, gente, disposto para correr. Ele se afadiga, ele vai fazer, a disposição é marca nele. Outra, prático, fiel, direto. E onde vai, leva alegria. E leva alegria, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é consequência de onde esse homem passa. E onde passa, prega o Evangelho. Como vento, ouve a voz, não sabe para onde vem, nem para onde vai. Filipe, no meio da perseguição, foge e vai parar em Samaria. Prega multidões. Ouve a voz. Um mensageiro vai para o deserto. Ele vai para o deserto. Um homem só. Ah, mas que homem! Especialíssimo. Depois o vento sopra, ele desaparece, vai aparecer na cidade de Azoto. Ele não volta para Samaria. Ele vai para outra cidade. Prega. E vai pregando. E vai pregando. Até ele chegar em Cesareia. E lá ele estabelece a sua igreja. Lá ele estabelece família. Tudo indica que ali Deus disse para ele, fica aqui agora. Que Deus te abençoe. Que eu e você estejamos aproveitando as circunstâncias. Às vezes as coisas estão muito difíceis. Às vezes nós precisamos aprender a aproveitar as situações difíceis que nos vêm, até mesmo de perseguição, e delas extrair o bom perfume do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você tenha a mesma mente aberta, ouvido aberto, disposição para fazer a vontade de Deus, pronto para pregar e servir ao Senhor. O vento sopra. Que Deus te leve e que você esteja pronto para ser levado. Que a graça do Senhor seja contigo.
Amém? Ore por nós. Vamos orar. Pai Santo, Pai de amor, Pai de graça, tenha misericórdia de nós. Não permita que o nosso coração não seja reto diante do Senhor. Oh Deus, visita, Senhor, os nossos corações nessa noite. Quando a gente compara a vida de Filipe e a vida desse tal Simão, Senhor, dá que sejamos como Filipe. Dá que o nosso coração seja completamente reto diante do Senhor. Purifica o nosso coração e a nossa alma e faz de nós que nós sejamos instrumentos afiados, poderosos nas tuas mãos. Purifica-nos, lava-nos, enche-nos, guarda o teu povo, guarda cada um que está nos ouvindo, sua casa, sua família, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Te peço que você compartilhe a palavra e você ore aqui por nós, pela Missão Projeto Zero. E nós temos missionários lá em Foz do Iguaçu. Ore lá por Hernani Licinha. Ore por Antônio Felisberto, pastor Antônio Felisberto Ivanildo, em Colombo. Ore por Felipe, aqui em Joinville. E ore pelo desafio de São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir. Todo mundo, um abraço, beijos a todos. Se algum pedido de oração, você pode colocar aí, nós vamos estar orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua vida. Eu oro por você e você vai também colocando a nossa vida diante do altar do Senhor. Um beijo. Oh, coisa boa, viu? Solar Marabá. Deus te abençoe.